E já temos a nossa brilhante convidada aqui em estúdio, Isabel. Isabel, boa tarde, bem-vinda e obrigada desde já por teres acedido ao nosso convite, muito em cima da hora, sabendo que tens uma agenda apertada neste momento, mas obrigada por teres acedido ao nosso convite e estarmos cá para falar justamente de livros também. Certo, boa tarde. Vamos apresentar a Isabel, ela que nasceu no Funchal durante a sua juventude, viveu alguns anos no Egito. No Egito porquê? Pois, é curioso. É curioso, porque não é? Na altura o meu pai trabalhava lá para uma empresa italiana, então levou a família. E o meu pai foi o primeiro português a trabalhar lá. Gostaste de lá estar? É assim, eu gostei, hoje gostei porque parte da minha história passa pelo Egito. Passa pelo Egito. Mas na altura não foi fácil a adaptação. Lidar com uma cultura diferente. Foi completamente, não é? Sim. Uma cultura essa que provavelmente te servirá hoje em dia com alguns apoios naquilo que vais vivenciando no teu dia-a-dia e também nas tuas histórias, ou não? Sim, nas minhas histórias, sim. Principalmente. Sim. Principalmente. Vamos continuar a falar da Isabel, que é licenciada em Línguas e Literatura Modernas na variante de Português e Inglês pela Universidade da Madeira. Tem alguma formação na área de escrita criativa, assim como uma em expressão dramática e em teatro de sombras e de fantoches. Como é que é? É uma vertente completamente diferente da parte da escrita. Sim, mas também faz parte. Também faz parte. Porque eu, por exemplo, já escrevi histórias para serem, portanto, exatamente, apresentadas teatralmente. Exatamente. Não? Exatamente. Autora, aliás, de várias obras de literatura infanto-juvenil e de 2 romances publicados na região da Madeira. Portanto, basicamente escreves para miúdos. Sim, eu neste momento tenho mais contos infanto-juvenis, mas também gosto de escrever para adultos. Exatamente, é aqui que eu ponho. Portanto, tu tens dois romances. Estes romances giram em volta de quê, exatamente? Bem, o primeiro já não me lembro, que eu escrevi em 2003. Por aí? É assim, são muitas histórias na minha cabeça, portanto há coisas que passam. Exato. Eu não consigo reter as histórias todas. Posso-me lembrar de um ponto ao outro, mas elas passam. Exato. Porque se eu vou reter as histórias todas, depois o meu cérebro fica demasiado cheio. O teu banco de dados é complicado. Exatamente, o teu banco bloqueia e faz um bloqueio total. Mas sei que em ambos os romances existe Egito. Pronto, lá está. Sim. Está então. Foi coautora de um manual de português para espanhóis publicado por uma editora de Gran Canárias e tradutora de um manual de espanhol para portugueses publicado pela mesma editora. Participou também numa antologia de contos intitulada Heróis da Madeira, conjuntamente com vários escritores madeirenses, publicada por uma editora do Porto, assim como uma coletânea de contos editada pela FNAC. Mais ou menos isto, ao fim e ao cabo, uma nota biográfica acerca da nossa ilustre convidada, que vai estar na Feira do Livro daqui a pouco. Ela sai daqui praticamente a voar para nos dar conta, e eu tenho aqui na minha mão justamente a história do Livro Branco. Esta é a tua última história. Exatamente. Pois, a história do Livro Branco é assim, já escrevi essa história há mais tempo. Eu às vezes escrevo histórias e meto-as na gaveta porque publicar é um pouco difícil. Como pode imaginar, pôr um livro cá fora dá muito trabalho e também temos de gastar dinheiro. Se não o temos, torna-se muito mais complicado, não é? Exatamente. E então guardei essa história e eu acredito que tudo tem o seu timing. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Então, este ano, e sendo o ano dos 600 anos do arquipélago da Madeira, essa história encaixava nesta comemoração. Então, essa história passa-se no Funchal. Eu tinha escrito uma história e não tinha especificado o sítio onde ela passava, mas depois tive uma ideia. Porquê que não passa no Funchal? Porque nós temos uma cidade tão linda. Lindíssima. E as crianças precisam de conhecer a nossa cidade. E através de uma história com alguma magia, porque eu gosto muito de pôr um pouco de magia na história. Mas tem que ter, não é? Sim.
Sim, pois, todas as histórias têm que ter um pouco de magia. Porque senão elas ficam numas chatas, não é? Assim, sem sabor. Isso, exatamente. Tudo muito real, muito real. Eu sou também apologista de que a magia é muito importante. Funciona muito bem. Exatamente. E então, eu também quero, além de falar do Funchal, eu também queria que os miúdos soubessem algo sobre o processo de escrever. Quando escrevemos uma história, o que é que necessitamos? Então, através de uma história, que é essa do Livro Branco, eu consigo que os miúdos percebam que quando nós queremos criar uma história, precisamos de algumas coisas. E neste caso concreto do Livro Branco, então é um livro que tem as páginas brancas, tem 100 páginas. E eu lembrei-me daqueles livros brancos que exatamente, às vezes eu estava a visionar agora. Estavas a falar e eu estava a visionar realmente esses livros brancos em que nos davam para pintar ou mesmo para criar, exatamente, criar qualquer coisa. Portanto, foi com base nesses livros que trazes esta tua sétima obra. Exatamente. Lembrei-me então desses livros que estão, eles coitaditos, são vazios. Só depois de nós pomos lá qualquer coisa é que eles se tornam, exatamente, mais felizes. Exatamente. Exatamente. Então esse livro estava numa prateleira, ele com as folhas em branco, e estava a sentir-se muito vazio. É como um vazio de alma, aquele vazio de alma que às vezes sentimos. Exato. Então esse livro estava assim. Então o que aconteceu? Ele decidiu que queria uma história para preencher as suas páginas e por acaso cruzou-se com um fantasma. É lá. Um fantasma é uma personagem gira. É gira. É uma personagem gira para. Simpática. Exatamente, para meter numa história. Exato. Com o fantasma fica sempre bem, não é? Exato, exatamente. É? E principalmente se são simpáticos. O Gasparzinho é simpático. Não é? É um querido. Exatamente. Exato. Então, a primeira personagem que ele encontrou foi um fantasma que estava assim meio desnorteado, estava perdido. Ele estava na biblioteca dos Passos do Conselho, por acaso. Imaginei uma biblioteca lá cheia de livros. Os outros livros estavam todos adormecidos, mas o Livro Branco estava acordado e queriam a história para si. Então, o que é que acontece durante essa história? O Livro Branco anda à procura de personagens pelo Funchal para fazer a sua história. E encontra vários personagens. Por exemplo, ele foi ao Parque de Santa Catarina e lá havia a fada Amanda, que estava aborrecida porque ela gostava de cuidar das flores de lá do parque. Só que o cisne Pimpinelo, que era um arrogante terrível, não a deixava ir para o lago para estar com os nenúfares, etc. E ela chateou-se. Então o que é que ela fez? Demitiu-se das suas funções de fada. Ela. E pronto, que isto é assim, quando nós não gostamos e não concordamos nas coisas, às vezes temos de tomar uma posição. Uma posição, exatamente. Em vez de, como algumas pessoas fazem, não gostam, não concordam, mas andam sempre ali, à volta da mesma coisa. E muitas vezes não é a melhor forma. Exatamente. De lidar. Tomar uma medida, sim. Exatamente. Então ela tomou uma posição e saiu, demitiu-se das suas funções de fada. E, entretanto, cruzou-se com o Livro Branco e ele perguntou se ela queria ser uma personagem da história dele. Então foram juntando personagens e entre elas há ao João Gonçalves Arco, lá em cima naquela estátua. Portanto, não é? Ele perguntou se ele queria ser personagem da história dele, porque as histórias precisam de ter personagens com caráter, às vezes heróis, para dar assim um certo peso à história. Exatamente. E então ele perguntou lá ao João Gonçalves Arco, lá em cima no seu pedestal. Exatamente. Só que assim há um problema. As estátuas têm uma linguagem diferente, não é? É uma linguagem que se entenda. E porquê? Porque se elas falassem a nossa linguagem, elas iam revelar segredos que não podem ser revelados. Não podem, exatamente. Elas veem muita coisa, sabem de muita coisa. Veem muita coisa e depois isso era complicado. Então, essa estátua tem uma linguagem assim um tanto estranha. Mas lá o livro entendeu-se com ela e pronto, e acaba por ser uma personagem para a história do Livro Branco. E depois o Francisco Franco também aparece, porque ele estava lá ao lado da estátua a mirar a sua obra.
portanto, o Francisco Franco aqui é o pai das estátuas, não é? Porque ele tem várias estátuas. Exatamente. Portanto, há todo esse processo, inclusivamente ele indica o semeador que está ali na Câmara, não é? Então são todas essas personagens que se juntaram para fazer uma história, para criar uma história, e o livro acaba assim. Eles vão criar uma história. Eles vão criar uma história, portanto, e vocês vão saber que história é essa, naturalmente, no lançamento deste livro, que vai acontecer agora às 4 da tarde, exatamente. Portanto, é uma história fantástica. O que tu pretendes, de certa forma, através das histórias infanto-juvenis, é também dar. Temos cultura aqui, temos história aqui, sim. E levar as crianças, e além do lazer, exatamente, como é óbvio, essa magia que tu transmites, há que dar a conhecer, naturalmente, outros pontos importantes, como a história, a cultura e as tradições do povo, ao fim e ao cabo. São esses ingredientes que compõem, de certa forma, as histórias infanto-juvenis que tu tens lançado até agora. Portanto, isto é uma pergunta mazinha, eu acho. Desde que eu saiba responder. Mas, exatamente, de todas as histórias até agora, qual foi aquela que deu mais prazer de trabalhar? É assim, todas as histórias têm uma fase. E é uma história, são todas diferentes. É como é um filho, não é? Portanto, exatamente. Não há uma preferência por um filho. Exato. Todas elas têm um propósito. Mas é assim, há aquelas em que, portanto, e tenho que gosto muito, porque nessa eu diverti muito, que é o Sapo Beltrão e o Lago Mágico. E então é uma história que, portanto, o sapo está num lago e de repente cai uma personagem dentro do lago dele. E quem era? A Capuchinho Vermelho. Ela. Porque ela tinha chegado à casa da avó, o lobo não conseguia chegar antes porque ficou preso no trânsito, então ela chegou lá, a avó estava sozinha. A avó estava muito entediada e queria que ela lhe contasse uma história. Então ela contou a história do sapo que se tornou príncipe. E ela ficou muito intrigada, porque queria saber se todos os sapos eram príncipes. Pois, exato. E assim, na história dela, ela já não podia descobrir, porque a história já está acabada, não é? Exatamente. É uma história que acabou, não é? Então ela, para descobrir isso, tinha que sair da história. Então ela caiu da história e foi ter com o Sapo Beltrão para que ele explicasse se realmente todos os sapos são príncipes. E portanto aconteceu várias situações, caíram vários personagens nesse lago, ou por exemplo o rapaz do gato das botas, queria saber se todos os gatos usavam botas, e na história dele não conseguia saber. E pronto, e os três porquinhos caíam todos juntos, e aí foi terrível. Mas eles queriam saber se todos os lobos sopravam para levantar as casas. E depois lá eles descobriram porque que isso acontece. Portanto, são histórias realmente são histórias ou personagens de histórias dentro da história. Exatamente. Que é fantástico, sem dúvida alguma. Isabel, olhando para o lançamento deste livro, nós vamos lá saber, portanto, e convidar naturalmente quem está a ouvir, ainda tem tempo para ir até a Feira do Livro. Aproveitas esta 44ª edição da Feira do Livro para fazer o lançamento desta história do livro branco, mas não é só o lançamento do livro, é só que vai acontecer. Há toda uma orgânica no meio disto tudo, não é? Para o lançamento. Sem dúvida. O que é que vai acontecer? Conta-nos. Nós temos umas crianças que vão cantar, que são crianças da minha escola, e depois temos uma peça de teatro alusiva ao livro, além das pessoas que vão falar. Podes adiantar naturalmente quem vai falar. Pronto, para apresentar o livro temos a professora doutora Luísa Paulinelli, que é a professora da Universidade da Madeira. Exato. Portanto, ela vai fazer a apresentação e depois tem as pessoas que colaboraram comigo no livro, tanto a ilustradora. A nível da ilustração. Exatamente. A ilustradora é uma jovem que nunca fez ilustração de livros. Essa é a primeira. Está lindíssimo. Está um espetáculo. Está lindíssimo. É a primeira experiência, mas é assim, quando quando fiz este projeto, tinha a intenção de lançar alguém nessa área, porque nós temos que fazer algo pelos nossos jovens. Sem dúvida. E existem tantos talentos aí e nós temos que fazer qualquer coisa. Ora, se tem essa possibilidade, porque é que eu não hei de fazer? Claro. E é isso, e eu estou
Estás a lançar uma ilustradora, ao fim e ao cabo. Exatamente, como já fiz com outro. Tenho um amigo que também, agora, pronto, é bem conhecido e foi lançado por mim. Uma vez lancei-lhe uma proposta, vamos fazer umas histórias de hoje. E foi giríssimo. Isso e é acho fantástico. que isso é importante. Sim, exatamente, sim. Portanto, há muitos jovens com muito talento, naturalmente, e é necessário que esse talento venha cá para fora, não é? Descobramos um pouco. E nós, mais velhos, temos esse dever de dar-lhes a mão, de motivá-los. Exatamente. Olha, Isabel, já que estamos a falar de livros infanto-juvenis, já que estamos a comemorar este Dia Mundial da Criança, é sem dúvida alguma, e não podia deixar de ser, perguntar-te o que é que te mais aflige nos dias de hoje em relação às crianças? Do mundo inteiro, falamos de uma maneira geral. Do mundo inteiro. É assim, vamos começar por aqui, perto, por Portugal. Começa por onde quiseres. E uma vez que eu trabalho com crianças. Exatamente. Uma das coisas que me assusta neste momento é a forma como certos pais estão a criar as suas crianças. Explica. Pois. Há pais que não deixam as crianças serem elas próprias. Elas estão com pressa que elas crescem. Não fazem tudo pelo menino, pela menina, fazem tudo. E as crianças não podem ser, não conseguem ser elas próprias. Por exemplo, se ela caiu, ok, agora vá, tenta levantar-te sozinho. Não é logo irmos. Achas que há uma proteção muito grande? Há uma proteção muito grande. E eu vejo muitas crianças. Por exemplo, hoje tivemos lá uma atividade com crianças da minha escola, e há uma criança com 6 anos e o pai, sempre que leva essa criança para a escola, sempre ao colo, e anda sempre com ela ao colo, e o miúdo não tem problemas de mobilidade. É uma proteção enorme e nota-se um desenvolvimento muito precário, porque há aquela proteção exacerbada. Isso é muito mau. Estamos a criar futuros adultos com problemas de identidade? Isso, exatamente. E há vários pais assim. E isso assusta-me, porque os miúdos vão crescendo e não são autónomos, não estão sempre a depender dos pais para pequenas coisas. E isso não é a forma correta de fazermos com que as nossas crianças sejam adultos saudáveis. E isso assusta-me, porque as pessoas não entendem isso. Ter uma criança não é fazer tudo por elas. Temos que dar uma margem. Exato. Porque elas sabem fazer. As crianças têm. Não podemos pensar que as crianças são eternamente bebés. Não são. E se por um lado há uns que dão uma proteção muito grande, por outro há outros que querem que elas cresçam com muita facilidade, não é? E acabam. Também é assustador. Exatamente, que é também assustador, não é? Portanto, é que temos de arranjar um meio termo. Exatamente, eu acho que este meio termo está-se a perder um pouco. Isso. Porque se estamos por um lado com uma proteção exacerbada, ao fim e ao cabo, por outro lado estamos a querer que a criança cresça rapidamente, não é? E deixamos-la sozinha e as redes sociais e tudo o resto, e acabamos ao fim e ao cabo por não encontrar esse meio termo. E esse meio termo acaba por ser realmente o equilíbrio da balança, não é? Exato. Que se está a perder. É um pouco isso. É um pouco isso. Exatamente, é isso. E isso assusta-me um pouco, porque as nossas crianças são a sociedade do futuro. Claro. E essa forma de educá-las não sendo a mais correta é um pedaço assustador, porque eu não sei para onde é que caminhamos, não é? Pois, exatamente. É a velha história do que é que tu estás a criar. O que é que tu estás a criar? Exatamente. Não é? Bom, mas seja como for, as tuas histórias vão de certa forma fazer com que as nossas crianças sejam realmente crianças. Pois é. Essa é a grande intenção. Sim. Eu, aliás, como eu trabalho com crianças neste momento, eu tento fazer isso, que elas sejam crianças. Eu às vezes faço assim, com histórias assim engraçadas, porque eu gosto muito de histórias diferentes, histórias
E depois entra aqui também a parte dos fantoches, a parte do teatro, que vai tudo ao fim e ao cabo complementar a própria história em si, só contada, não é? Portanto, exatamente. Vai ainda dar mais corpo, ainda vai dar mais corpo àquilo que está escrito, não é? Eles divertem, e isso é importante, realmente. Bom, vamos então para este lançamento do livro. Infelizmente eu não posso lá estar, é às 4 da tarde, eu estou por aqui, não é? Infelizmente não, mas vamos lançar justamente o repto aos pais e que estiverem em casa, ainda possam dar um saltinho ali à Feira do Livro. Em que local exatamente vai acontecer isto? É na Praça da Restauração. Na Praça da Restauração, o sítio Infanto-Juvenil. Portanto, o que vai acontecer justamente o lançamento desta 7ª obra. Já está na Forja o próximo trabalho, ou nem por isso? É que normalmente vocês acabam vocês escritores acabam e já têm na mente. Eu tenho histórias na gaveta. Tens muitas? Tenho umas quantas. Eu, por princípio, eu tenho uma história que fala sobre a morte. Sobre a morte. É uma coisa, isto é um facto. Mas tem a ver também a forma como abordas a morte. Exatamente, é isso. Então, eu escrevi uma história. E, entretanto, como tenho crianças à minha volta, eles são as minhas cobaias no sentido de darem opinião sobre as histórias. E então já li umas turmas e pedi o feedback, não é? E é muito positivo. É muito positivo. Porque é assim. Nós temos sempre falar das coisas. Receio de falar deste assunto com as crianças. Pois, exatamente. Temos receio. Exatamente. Mas existem formas de o fazer. Que é assim. Isto aqui entra aquela máxima que é: o que importa não é o que se diz, mas a forma como se diz. Exato. Exatamente. Então, isto que é um facto, os miúdos deparam-se com a morte dos avós. Claro. Quer dizer, não são, mas exatamente. Então, tem de haver histórias que os ajudam a superar essa realidade, esses factos. Então, aí tem uma história que eu achei engraçado falar sobre isso e tive um feedback muito positivo. Então vou ver mais histórias para falar de coisas menos boas, mas de uma forma mais soft. Exatamente. Para que os miúdos possam entender, possam assimilar e possam naturalmente conhecer a outra realidade, não de uma forma tão brutal, não é? Mas exatamente como disseste, de uma forma mais soft. Mais soft, exatamente. Muito bem, vamos esperar então por essa história. Gostei muito de ter-te aqui, portanto, não sei se terás uma última lanço-te, aliás, ou deixo-te os microfones da 88.8 ao teu dispor para o auditório que nos está a escutar, para o lançamento do teu livro. Podes lançar um repto, dizer o que quiseres sobre este mesmo dia da criança, em que pronto, coincide também com o lançamento deste 7º trabalho teu. Ok, eu posso falar ali num ponto do livro que eu não tinha falado. Portanto, aqui existem umas atividades lúdico-didáticas que são preciosas para os miúdos entenderem certas coisas da nossa cidade. Por exemplo, há ali um jogo que tem a ver com as freguesias do Funchal. E há muitos adultos que não sabem quais são as freguesias, nem os limites de cada uma, não é? Porque nunca se interessaram, enfim. E ali temos em cores as várias freguesias, os tamanhos das freguesias e quais são as freguesias. Portanto, eles, numa história, já ficam a conhecer que o Funchal tem estas freguesias. Exatamente. É composto por estas freguesias. À parte disso, existe também um mapa da Madeira, onde eles vão conhecer os concelhos da Madeira. Extremamente importante. Porque em histórias assim infantis, eles vão aprendendo pormenores que são reais, não é? E que mais tarde eles já vão saber. À parte disso, também há um jogo que é jogado com dado e aqueles pinos. Sim, exatamente. E portanto também tem a ver com as personagens do livro e é engraçado. Sem dúvida alguma que sim, porque através das histórias estás-me a fazer lembrar um professor de matemática, acho que é em inglês, que agora pura e simplesmente ensina as suas aulas de matemática a rapar.
portanto, e aquilo entra com uma forma incrível. Ele adotou a forma de ensinar a matemática através do rap, portanto, é uma coisa que nem segundo os testemunhos de alguns dos alunos, nunca se viram aprender tão rapidamente a matemática. É preciso motivar. É preciso motivar, é preciso criar, é preciso ter ideias para chegar. Se tu não consegues chegar por este caminho, vou por este. Exato. Se calhar é isso. E as histórias também, portanto, servir, portanto, num livro de histórias, os conselhos, dando-lhe as cores, vai fazer com que os miúdos realmente identifiquem e retenham a informação. E é extremamente importante crescerem. Onde é que aprendeste isso? Foi num livro infantil. E isso é extremamente, é belíssimo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho isso em conta, portanto, eu preciso de fazer histórias engraçadas, mas que eles aprendam qualquer coisa. Que ensinem naturalmente. Sem dúvida alguma. Boa, Isabel, felicidades, continuamos à espera das tuas histórias, que venham daí, e os miúdos naturalmente que já leram os teus livros ficam deliciados e vão naturalmente querer muitas mais histórias por aí. Felicidades para ti, bom lançamento para hoje. Obrigada, muito obrigada. Já agora, para ti, a importância desta Feira do Livro? A importância... para mim, uma feira do livro, exatamente. É assim, uma feira do livro é sempre muito importante, porque é assim, nós temos que cativar as pessoas à leitura. E a verdade é que há ainda poucas pessoas a ler. Embora nós, lá nas escolas, nós motivamos os miúdos para a leitura, etc. Mas se eles não têm hábitos em casa, é um pouco difícil. E portanto, feiras do livro com diversidade e com este convívio, não é? É muito importante para que as pessoas se interessem por histórias, e temos escritores a dar entrevistas, etc. E isso é importante para que as pessoas comecem a ler. Achas que a feira, de certa forma, para além de promover hábitos de leitura, para além de promover também algumas pechinchas, como se costuma dizer, em termos de alguns livros, vai, de certa forma, fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas para a leitura? Achas que sim? Eu penso que as pessoas, ao conviverem com outras que gostam muito de ler, acabam por ganhar o gosto. Sim. Às vezes ficam motivadas, por exemplo, as pessoas que gostam muito de ler e que falem de uma história ou isso, olha, li isto e tinha isto lá e tudo. Eu achei tão interessante. A outra fica curiosa. Exatamente, não quer ficar de fora. Exatamente. Portanto, há um pouco isso em certas pessoas. Exatamente. Vamos aguardar naturalmente, embora que parece que com a moda dos e-books também as pessoas acabaram por adotar também alguns hábitos de leitura, embora eu pessoalmente prefiro folhear, sentir o cheiro. Sentir o cheiro. É outra coisa, sem dúvida alguma. É muito mais pessoal. É muito mais pessoal, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, Isabel. Felicidades. Obrigada eu.